Salve, salve galerinha do canal de Santos. Hoje aí nós vamos estar partindo aí sobre introdução ao estudo do movimento. Vamos aprender um pouco aí com o professor de Santos, tá ok? Então pessoal, para que a gente possa conhecer um pouco sobre introdução ao estudo do movimento, nós precisamos saber o que é movimento relativo, tá bom? Então para isso, referencial. Referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Então veja um exemplo bem clássico e prático. Então nós temos aqui um observador que está vendo um ônibus passar aqui na via, tá certo? Então dentro do ônibus nós temos dois passageiros e, é claro, o motorista, tá bom? Então se tomarmos por base os passageiros, ao olhar esse rapazinho aqui que está sentado numa rocha, eles vão dizer assim: ah, esse cara está em movimento e nós estamos em repouso. Ou seja, o motorista aqui que eles observam estão parados, tá certo? Então por isso que ele tira essa conclusão de que eles estão em repouso, estão parados. No entanto, esse aqui está em movimento, tá bom? Esse carinha está em movimento. Então, mas olhando aqui do lado de fora, quando ele vista os passageiros juntamente com o motorista e o ônibus, ele vai dizer que esses carinha aqui estão em movimento e ele é que está parado, ou seja, ele está em repouso. Então, com isso, pessoal, nós podemos dizer que o movimento ele é relativo, vai depender aí do referencial do qual eu estou tirando aí as minhas observações, tá bom, pessoal? Então, é um exemplo simples e prático aí do dia a dia, tá bom? Ponto material e corpo extenso. Meu Deus do céu, o que é corpo extenso? O que é ponto material? Simples, pessoal. Veja aí um caminhão de bombeiro e um carrinho de brinquedo, tá? O caminhão de bombeiro em relação ao carrinho de brinquedo é muito grande, né? Isso, ou seja, a dimensão do caminhão de bombeiro é muito maior do que o carrinho de brinquedo aí, tá bom? Então, corpo extenso, quando as dimensões do corpo não poderá ser desprezada em relação ao tamanho do local. No caso aí nós estamos comparando o caminhão do corpo de bombeiro com um carrinho de brinquedo, tá bom? Então, relacionando os dois, podemos dizer que o caminhão de bombeiro é um corpo extenso. Já o ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram na análise de um determinado fenômeno. Então, se eu for estudando o fenômeno aí relacionando o caminhão de bombeiro com o carrinho de brinquedo, então o ponto material, ou seja, o carrinho de brinquedo, é o meu ponto material, ou seja, as dimensões deles não vão interferir nesse estudo, tá bom, pessoal? Então, ficou bem definida aí a questão de corpo extenso e ponto material. Então veja aí trajetória. Veja que você está aí dentro do ônibus, certo? Fazendo um percurso bem legal aí. Você senta lá na última poltrona, tá? Só você e o motorista viajando de cidade em cidade. Então, o que seria uma trajetória? Trajetória, na verdade, é o caminho percorrido por um ônibus durante o seu percurso de uma cidade a outra. Pode ser um ônibus, pode ser uma formiga, pode ser um jumento, pode ser um cavalo, tanto faz, pessoal. Então, entenda que trajetória, certo, diversas posições ocupadas por esse objeto. Bom, então veja aí, ó, que um motorista ou ônibus, sei lá, saiu aqui da posição A, ou seja, da saída aqui de A e chegou até C. Então veja que todos os pontos estão interligados aí, tá bom, pessoal? Então formando aí uma trajetória, ou seja, uma distância percorrida. De maneira bem simples, a trajetória, né, ela pode ser determinada, tá, como uma linha geométrica que interliga todas as posições pelos quais ela passa, tá? Então veja aí um avião aqui, ó, fazendo seu voo arrasante aí, tá? E soltando um míssil, certo? Um míssil aí que passou por cima da cabeça de um observador. Então veja que esse míssil ele vai ocupar aqui todas essas posições, tá bom? Ou seja ele realizou aí uma trajetória ligada aí por diversos pontos. E interessante, pessoal, que nós podemos temos como calcular a posição em uma trajetória. Como? Veja só, você quando vai passear, vai para o shopping, cinema, você pode notar que existem essas placas aí nas vias ou em lugares. Tá? Aqui significa pare, siga, e essa aqui é uma placa de trânsito indicando que você pode estacionar naquele determinado local. E esse aqui significa que você não
deve ultrapassar em determinada local aí, pois a ultrapassagem é proibida para não acontecer um acidente, tá bom, pessoal? Mas o interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando você está viajando numa BR, você consegue identificar que existem essas placas. O que significa essas placas? Então, a placa dizendo aqui que BR 163, quilômetro 537. A outra aqui, ó, BR 101, aí tem aqui norte, quilômetro 460. Então, o que significa isso? Então, de maneira bem simples e prática, pessoal, diz o seguinte, ó. Toda BR existe um marco zero, ou seja, um referencial, ou seja, a origem da BR, o marco zero. Então, veja que o ônibus, ou seja, partiu aí do marco zero, passou no quilômetro 20, quando o tempo era 0 hora, né, isso, passou no quilômetro 50. Então, isso em relação aqui ao marco zero. Então, mais para exemplificar melhor, veja que temos dois carrinhos aí, ó, passando pelo marco zero e caminhando até o quilômetro 120. Então, de maneira geral, de forma bem simples, para determinar a posição do corpo na trajetória, num determinado instante, medimos a distância sobre a trajetória do ponto onde ele se encontra até o ponto considerado como origem. Então, se você quer identificar qual é a distância percorrida, você vai fazer isso, tá bom, pessoal? Então, vou exemplificar isso de maneira prática, tá? Tem um automóvel que sai aí do quilômetro 30 e vai até o quilômetro 190. Então, o quilômetro 30 ele sai aí a 0 horas e quilômetro 90 gasta aí 2 horas, tá certo, pessoal? Então, para mim, observar o seguinte, o quilômetro 30 é a minha posição inicial e o quilômetro 190 é a posição final. Veja para me descobrir quanto quilômetro ele fez, ou seja, eu calculei a variação do espaço, que é o espaço final menos inicial, no caso aí 190 menos 30, que o resultado vai ser 160. Então, 160 metros foi o quilômetro, a variação do espaço que ele percorreu, tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa era aí a nossa aula, tá certo? Introdução ao estudo do movimento com o professor De Santos. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de marcar o sininho para que você possa ficar atento às próximas notificações. Então, galerinha, do primeiro ano, até mais. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.